Normalmente é desse espaço aqui que a gente conta alguma história interessante para você, né? Mas hoje não. Hoje eu quero só falar sobre como essas capas aí, ó, tá vendo? Sobre como elas abriram uma discussão muito grande sobre o uso de inteligência artificial para gerar imagens. Mas para resumir, assim, os artistas não gostaram nem um pouco mesmo disso que eu fiz e acabei de te mostrar. O canal já virou um poço de conteúdo em massa sem propósito, sendo regurgitado diariamente ao invés de algo feito com carinho e propósito, focando em quantidade ao invés de qualidade. Aí ainda me joga essa bosta de inteligência artificial no meio, para mostrar que o canal morreu mesmo. Obviamente que isso me soa um pouco injusto, né? Porque o que é chamado ali assim de conteúdo regurgitado diariamente, para a gente é jornalismo, é noticiário, é plantão, é o chamado hard news, que dá trabalho para fazer, um trabalho que exige sim carinho e dedicação, não só meus. Agora, pelo amor de Deus, ninguém tem que encher o saco do cara em meu nome, tá? Eu peço isso encarecidamente a você. Eu estou mostrando esse comentário para a gente tentar compreender como essa comunidade que produz arte encara essa ferramenta, né? Que gera arte a partir da arte que eles produzem. Parece confuso, mas vai ficando claro aqui ao longo da nossa conversa. Uma conversa que tem como ponto de partida essa nossa necessidade de entender o argumento do artista contra a ferramenta. E aí tem mais uma artista que vai poder ajudar a gente com isso. Olha lá. Porra, Álvaro, curto demais seu trabalho. Apoio o Meteoro de tudo quanto é jeito, inclusive financeiro. Mas agora, você querer pagar de não me reconhecem como artista porque usei inteligência artificial, tá foda. A gente está pedindo encarecidamente para não usar a máquina de plágio automatizada tem tempo. A Úrsula é uma referência nesse meio e não só no Brasil. Então, obrigado pelo apoio e até pela mensagem também, que vai ajudar a gente daqui para frente. E vamos ver, claro, se a gente consegue equacionar as divergências nos próximos minutos aqui desse conteúdo. Para estender, para ampliar esse conceito que a Úrsula apresenta para a gente da ferramenta, né, uma máquina automatizada de plágio, a gente vai recorrer ao Opera Mundi, que levou lá o Miguel Nicoleles. O que a inteligência humana é capaz de fazer que a inteligência artificial não o é e jamais será? Criar. Perceba que tem uma consonância, né, entre o que diz o cientista e o que disse a artista, né? Uma dizia pra gente ali que era uma máquina automatizada de plágio e o outro argumenta que ela não cria. É uma crítica justa, porque sim, está assentada no funcionamento da ferramenta. Nenhum sistema digital cria. Nenhum sistema digital inova. Nenhum sistema digital poetiza. Nenhum sistema digital cria do nada algo completamente revolucionário. Ele simplesmente imita, ou ele, como eu acabei de dizer, ele compila tudo aquilo que foi produzido, né, pela mente humana e gera um relatório estatístico que consegue nos enganar. E tudo isso nos leva às inúmeras questões sociais que a chegada dessa nova tecnologia levanta. Quando a gente utiliza, e aqui vou fazer uma pergunta do senso comum, de um leigo, a brincadeira mais usual das pessoas agora é o chat GPT. Você coloca ali um tema, uma certa embocadura que você quer dar ao tema, e na sua frente surge um texto. Esse texto não é uma criação? Embora baseado numa compilação? Não, na realidade ele é um grande plágio. Ele é um plágio que compila múltiplos textos que já existem, ou múltiplas ideias que já existem, ele mistura, né? Eu acho que deve ter dado para perceber a linha de raciocínio, a linha de argumentação, né? E se não deu, ainda tem o resumo da Samela. Inteligência artificial rouba trabalho de artistas. Inteligência artificial não é arte. Inteligência artificial precariza ainda mais o trabalho do artista. É completamente contraditório ser de esquerda e defender inteligência artificial. E nesse ponto a gente já poderia lançar uma pergunta, né? Será que o que é nocivo é a ferramenta ou será que o que é nocivo é o sistema econômico dentro do qual e a favor do qual ela opera?
Ou, em outras palavras, a geração de textos e imagens através da inteligência artificial é uma coisa intrinsecamente ruim? Para muitos artistas que me abordaram no meio dessa discussão, a resposta parece ser sim. Digo e volto a dizer, inteligência artificial surgiu para agraciar o prazer dos miseráveis. É satisfatório usar, pois dá a vocês um falso sentimento de controle e criação, e ofende a quem realmente sabe fazer isso. Inteligência artificial é uma forma falsa de conquista, é imunda e porca. E foi com essa ferramenta imunda e porca que eu experimentei. Eu fui criticado por isso, eu tentei argumentar em minha defesa e não deu muito certo, porque era o Twitter. Enfia um meteoro inteiro dentro do teu cu, então. Essa é uma artista maravilhosa, tem umas tirinhas dela com o marido e a vida doméstica, é sensacional. E aí eu reitero, tá? Pelo amor de Deus, não abordem essas pessoas para levar mais treta para elas, tá? Por favor, não. É claro que umas mensagens assim, elas me afetam em algum nível, não vou mentir, né? Porque elas vêm de pessoas com as quais eu pensava interagir assim de outra forma, né? Daí quando o primeiro contato acaba sendo assim desse jeito, é meio complicado assim em relação à expectativa que eu poderia ter. E de novo, é porque é o Twitter, né, cara? Lá é tudo muito complicado, muito difícil, né? Então, assim, deixa eu tentar explicar aqui como foi esse processo de experimentação, como é que a inteligência artificial acabou entrando no meio dele. É porque até aqui eu me esforcei para trazer, assim, com alguma fidelidade, os argumentos contra o que eu fiz. E aí eu queria fazer aquela defesa que no Twitter é impossível, né? Queria explicar por que eu fiz. O que mais me deixou surpreso nessa treta toda é que o pessoal deixou passar isso aqui, ó, a assinatura que a gente coloca no final dos vídeos da TV Cringe, que é o espaço de experimentação artística dentro do Meteoro, né? Tá aí, ó, bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Uma frase que já foi do Picasso, passou pelo Banksy, hoje é de minha autoria. Mas falando sério, eu gosto dessa frase porque ela tem tudo a ver com os meus processos, que sempre envolveram muito colagem, recombinação, remix. Antes do Meteoro eu tinha colagem como hobby, né? E durante o Meteoro também existia esse princípio. Tudo aqui poderia ser questionado em termos de propriedade intelectual. Isso é um Lacto do Super Mario. E essa então é quase uma Garnet do Steven Universe. Esse fundo de estrelas também pertence a alguém, assim como a foto da montanha. Talvez a palestra exibida em um trecho do vídeo. Desde sempre, a gente está recombinando elementos e tentando fazer algo novo com essas recombinações, sabe? Usar elementos pré-existentes para parir uma outra coisa nova, diferente. E isso também vale para a nossa lida com a informação, né? Nosso plantão pode começar com uma informação que vem da Folha de São Paulo e terminar, sei lá, na Revista Oeste, para saber como anda o pensamento da bolha conspiratória. E não é só o Meteoro que é assim, esse princípio de recombinar, reutilizar, remixar sempre teve por aí e sempre rendeu muita coisa boa também. E hoje está mais em voga, né? Porque esse espaço digital permite que esses elementos de som, texto, imagem circulem com mais facilidade para que eles sejam recombinados. Isso é uma parte assim do que eu sempre fiz até para contornar as limitações que me foram impostas. Aí eu tentei explicar esse meu histórico, mas não tive muito sucesso, não. Qualquer outra profissão, a pessoa tem que estudar e se dedicar ao mínimo. Mas na parte artística, todo mundo só quer apertar 2 botões e feito. Fiz arte. Isso que as artes produzidas por ele aparentemente nunca foram um problema. Pelo contrário, é só ter o mínimo de noção. Em minha defesa, né, a gente sempre tentou fazer tudo do jeito correto, né, cara? Somos bons ladrões, tentamos contemplar todo mundo, né? Se toca uma música aqui na TV Cringe, pô, a gente quer que você saiba de quem que é o som, até para você ter a possibilidade de ouvir. Se eu gosto do som, poxa, eu quero compartilhar com alguém. A mesma coisa vale para a cenografia aqui do fundo, para a televisãozinha, a nossa mostra de arte digital. Cada vez um artista diferente, né? Um espacinho para divulgar a obra no vídeo. Hoje ela está de luto, né? E aí, cara, como eu sempre estava recortando e colando, eu naturalmente quis experimentar com uma ferramenta que faz o que eu faço, só que numa outra escala, né? E claro, né, com todos aqueles problemas que a gente viu antes. E a produção do Meteoro, que usou inteligência artificial nas capas do vídeo, e tão somente nisso, né? Essa aí, ó, pouca coisa, né? Eu não gravei o processo, mas ó, eu garanto que não é tão simples quanto pode parecer, sabe? São muitos prompts, é muito texto mesmo, é muito ajuste depois. Passei muito tempo aí no Photoshop.
cada elemento gerado de maneira independente e tal. Então, assim, não é tão simples, sabe? Nem mesmo com toda a facilidade que a tecnologia oferece. O cara comparou colagem com arte e inteligência artificial. Vai pra puta que te pariu. Não era uma comparação, longe disso, era a tentativa de demonstrar que a ferramenta foi colocada dentro de um processo muito mais amplo de colagem. Quer dizer, a ferramenta é um pedacinho do que estava sendo feito ali. Era uma tentativa de demonstrar isso, né? Mas tem mais crítica. O canal com mais de 1 milhão de inscritos, fazendo mais de 12 milhões de views mensais, e o cara falando como se ele estivesse sozinho na garagem de casa, tentando fazer thumb. Na verdade é um porão, e é isso que me deixa um pouco contrariado, né? Eu estou sendo visto ali como um patrão, como um capitalista, como o dono dos meios de produção que produz vídeos. E não é verdade, eu sou só mais um precarizado, só mais um Uber do conteúdo, né? E no fundo é isso que me chateia, sabe? Não é a crítica à minha prática, é muito mais essa coisa de me colocar num lugar que não me pertence de maneira alguma, sabe? Não ser reconhecido como artista ou como um ser criativo sempre foi um saco. Agora já não me sinto reconhecido nem como trabalhador, dói. Imagina então quem é artista, hein? Pare de fazer esse assunto girar em torno de você, que nem tem mais idade para chantagem emocional. A sinceridade tem várias desvantagens, embora seja apreciada normalmente, né? E uma delas é essa. Se você for sincero e se você expuser as suas fraquezas, elas vão ser usadas contra você em algum momento. Mas é o preço e o caminho escolhido já foi esse. Então eu reitero, o respeito dessas pessoas é importante para mim. Sim. E muitas dessas pessoas exigiram de mim um pedido de desculpas. E isso eu não posso fazer porque, de algum jeito, eu estava roubando desde sempre. Mas eu me considero um bom ladrão. Um ladrão respeitoso, que quer achar aqui um consenso. Meu ponto de vista, a caixa de Pandora não pode ser fechada e a ferramenta não pode ser desinventada. O melhor que se pode fazer é lutar por uma regulamentação que contemple os artistas. E enquanto a regulamentação não vem, o que a gente faz, né? A proposta da maioria dos artistas que se envolveu na discussão, maioria absoluta, é que a gente deixe de usar a ferramenta. Só que aí, veja você, a gente leva esse debate para onde? Para o Twitter, uma outra ferramenta que necessita urgentemente de regulamentação porque causa um mal desgraçado para a sociedade e todos nós sabemos disso. E mesmo assim, a gente continua usando. Do mesmo jeito que a gente come o bife que gera desmatamento e sei lá mais o quê. É o clássico, não existe consumo ético dentro do capitalismo. Por isso, faço minhas compras nas lojas Hitler. Mas a boa notícia é que, pelo menos aparentemente, esse clichê contraproducente caiu em desuso. É difícil nesse mundo de consumir e produzir qualquer coisa sem ligar as engrenagens de um grande moedor de carne. E eu sou o cara que, dentro desse contexto todo, usou essa ferramenta que liga as engrenagens do moedor de carne para experimentar. Não é uma posição bem vista, claro, entre nenhum artista aí, né? Da mesma forma que as minhas opiniões sobre a inevitabilidade da ferramenta também não são, assim, opiniões muito populares, né? É uma discussão complexa que até aqui está mais focada na propriedade que na produção artística, né? O que eu acho uma pena, que é mais uma opinião impopular. Eu acredito que a gente poderia produzir mais e melhor se a gente passasse menos tempo discutindo o que é de quem. Só que isso sou eu, para aqueles artistas ali, essa discussão sobre o que é de quem, ela é essencial, ela é existencial, e eu respeito isso. Então, como eu não tenho como pedir desculpas, restam duas coisas que a gente pode fazer aqui para tentar equacionar esse episódio. Acabou a graça de experimentar com inteligência artificial, né, cara? Não dá. Por que eu não vou fazer mais? Porque eu não quero irritar gente que eu admiro, né? Então aqui, no Meteoro, a gente, claro, vai ceder à pressão pelo boicote contra a inteligência artificial. Só que tem uma coisa, né? Esse boicote ele pode funcionar aqui, onde existe um apreço, uma proximidade com a comunidade artística. Eu sinceramente não sei se essa estratégia vai funcionar contra os inimigos reais. Sabe como? Inimigos reais, cara. Eu não sou teu inimigo, cara. E o Meteoro também não. Sério. Segunda medida, a gente vai convidar alguns desses artistas que participaram da discussão para expor seus argumentos, para ampliar seus argumentos livremente num programa aqui no Meteoro.
Não é uma discussão que está sendo proposta, é um espaço para a gente poder ter aqui no Meteoro indexada essa visão, indexados esses argumentos que prevalecem entre os artistas nesse momento histórico contra a ferramenta de inteligência artificial que gera imagens lá. Então o espaço está aberto, eu espero que a gente possa sempre manter a cabeça no lugar para lidar com essas mudanças que estão vindo e que vão ser, não tem outro jeito, enlouquecedoras. E eu me despeço aqui sempre citando Jorge Ben. Não quero ser o primeiro, nem ser melhor do que ninguém. Só quero ser compreendido e considerado. E, se possível, ser amado. Se possível, né? Que às vezes é difícil. E se não der, tudo bem. Só de você tolerar a minha existência, eu já estou bem satisfeito. Valeu!